A Câmara dos Deputados aprovou recentemente um projeto de lei que define abusos de pais na gestão do dinheiro dos filhos menores e permite que a Justiça limite o uso desses recursos para proteger os interesses de crianças e adolescentes. O projeto de lei foi inspirado no caso da atriz Larissa Manoela, que travou uma disputa judicial com os pais que gerenciavam a carreira e o dinheiro da atriz. Pauta para o nosso estúdio de hoje. Estamos recebendo ao vivo nos estúdios do Jornal de Picos a advogada Wilka Lucas Cavalcante, que vai trazer detalhes para a gente sobre esse projeto de lei importante, porque a gente sabe, né, doutora, cada vez mais a gente tem encontrado crianças sendo inseridas no mercado de trabalho, no mercado digital, de redes sociais, e a gente sabe que é importante a justiça, a lei, a própria sociedade ficar a par de como é que esses negócios podem acontecer. Boa tarde para a senhora, seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde aos telespectadores, boa tarde a você. Então, essa lei que foi aprovada na Câmara, né, dia 25, ela agora vai para o Senado e posterior sanção do presidente, né? Ela traz vários pontos que vão para um contexto bem maior de reflexão, né? Vai falar da questão da gestão do patrimônio, mas traz para a gente uma reflexão sobre a questão da exposição, né? E também da inserção dessas crianças e adolescentes que ainda estão numa fase de desenvolvimento, de amadurecimento, num universo extremamente complexo, que é o universo das redes sociais, é o universo do trabalho, né? Eles não têm ainda um desenvolvimento psíquico, emocional e, na verdade, são colocados para lidar com coisas que talvez não seja o momento, talvez não, certamente não é o momento para o contexto de desenvolvimento em que eles se encontram. Então, o que essa lei vem trazer? Limitar a utilização dos pais dentro dessa gestão financeira, né? Inclusive determinando que parte desse patrimônio seja depositado em uma conta, que essa criança, esse adolescente só vai poder acessar após atingir a maioridade, e também podendo ser feito de forma judicial a verificação de como esse patrimônio está sendo gerido, como ele está sendo conduzido por esses pais. A questão que traz algumas controvérsias, né, é porque, assim, algumas situações em que essas crianças são colocadas para atuar nesses espaços, esses adolescentes muitas vezes os pais utilizam hoje, né, nas redes sociais a imagem, expõem para oferir de alguma forma, transformando aquilo numa forma de renda para a família, mas não entra de uma forma oficial, através de um contrato. Então, a lei ela vem com algumas críticas justamente como vai ser possível averiguar, acompanhar, na verdade, fiscalizar para que a lei seja aplicada, caso ela venha ao final ser aprovada, né, em todos os âmbitos, como vai ser essa fiscalização quando se tratar de situações que não tem um contrato. Não foi feita uma contratação de forma documentada, como é que isso vai ser feito? Essa é uma crítica, né? Mais um ponto, né, muito, que eu acho que é extremamente importante, que a lei traz, é para que a sociedade como um todo olhe essa exposição. A lei ela está toda ali amarradinha e entrelaçada com as questões que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz, que é também alicerçado pela nossa Constituição Federal, especialmente no artigo 227, que traz que não é obrigação somente da família, mas do Estado e da sociedade dar para essas crianças, esses indivíduos que estão em fase de desenvolvimento, possibilidades de dar toda a estrutura para educação, lazer, desenvolvimento psíquico, que nós sabemos que a rede social e a exposição excessiva, o trabalho numa idade em que o emocional não está pronto, pode levar para desencadear outros assuntos. Aí a gente vai puxando assim um novelo, né? Outros assuntos como depressão, devido toda a liberdade que a rede social traz para as pessoas colocarem críticas, pressão psicológica naquelas pessoas que estão ali expostas. Quando a gente faz uma verificação dentro das redes sociais, você consegue ver, se você entrar numa página, por exemplo, de uma criança, adolescente que está ali como influencer digital, né?
você percebe que as pessoas que vão ali na página, que comentam, que botam alguma opinião pessoal, elas não têm o filtro de perceber que ali, do outro lado daquela tela, tem uma criança, né? Até porque a criança está, no momento ali, sendo exposta pelos pais, está recebendo, tendo um ganho financeiro por aquilo, e as pessoas que vão colocar os seus comentários não estão levando em consideração isso. E, a longo prazo, a gente não sabe, né? Existem já vários caminhos de estudos e análises, mas a gente não tem ainda uma certeza. Mas o que se sabe é que os prejuízos sejam infinitamente maiores do que os ganhos com essa exposição. Então, essa lei ela vem assim, colocar luz nesse ponto que eu acho assim, crucial. Uma criança, um adolescente, eles não têm, de nenhuma forma, um desenvolvimento psíquico adequado para a exposição nesse nível, né? Porque, às vezes, nós pensamos assim, não, mas tem o ganho da estrutura, do conforto que essa pessoa vai ter, né? Porque é um universo de trabalho que traz um ganho financeiro razoável, pelo menos é o que tenta se passar, né? Mas vem com muitas distorções, muitas vezes distorções de imagem, distorções de valores, de princípios. E o principal que eu vejo, não só como advogada, como cidadã, mas também como mãe, é essa questão do impacto que esse indivíduo vai ter, né? Você fazendo assim uma verificação genérica, né, sem muito aprofundamento, você percebe o quanto tem se falado, né, a gente sempre reporta a questão da pandemia, mas o quanto tem se falado de adoecimento mental em adolescentes, crianças, mas isso tudo vem desse boom que o digital tomou conta, né, do nosso universo, assim, no sentido de que tudo hoje vai para esse campo. Inclusive, nos leva a pensar em várias questões, né? Inclusive gerando uma ideia de que esse próprio indivíduo, essa criança, esse adolescente que está ali sendo exposto, que está tendo um ganho financeiro através desse caminho, ele começa a acreditar que os seus valores dependem da aceitação daquele público. A sua imagem só tem peso, só tem validade se for aceito pelo público. Então, é como se, quando ele não tem like, quando ele não tem curtidas, quando ele não tem visualizações, é como se ele não existisse. E isso vai levando o indivíduo para lugares muito perigosos no campo mental. Doutora, o projeto de lei ele foi aprovado agora na Câmara de Deputados e o PL segue para o Senado para, quem sabe, essa lei ser sancionada. Nesse momento, sem o funcionamento desse PL, hoje, o pai que faz a gestão da carreira de um filho, que tem um filho que é cantor, artista, de alguma forma, essa criança menor de idade já trabalha. Hoje, a lei não impõe nada no sentido de que esse pai ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro, com os recursos, com investimentos. Hoje, o pai que faz a gestão de um filho, por exemplo, ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser. Infelizmente. Infelizmente. A lei, ela vem trazendo, assim, mais os defensores da lei, eles vêm trazendo que o ponto mais forte é justamente esse que você coloca, porque estava no limbo, né, essa questão porque pela ideia de que a família é o lugar mais seguro, né, e que os pais realmente têm essa autonomia para gerir tudo isso, não se tinha nenhuma regulamentação jurídica que pudesse levar a penalizar, né? A não ser em situações como o caso da Larissa Manoela, ela já tinha ali chegado, né, atingido a maioridade, foi quando ela começou a questionar algumas questões, algumas situações, né, alguns valores, então ela resolveu fazer uma auditoria ali nas questões financeiras do seu trabalho, né? Mas ela já tinha saído daquele domínio, né? Da familiar, do pai, da mãe, que era quem geria a sua vida de trabalho e econômica, né? Então, assim, eu acredito que o universo jurídico ele é muito amplo. Nós certamente podemos buscar cavar alguma situação de verificação, mas enquanto essa criança, esse adolescente, não tem aquela liberdade, aquela capacidade civil de ir em busca disso, só se for um terceiro que venha a levar, fazer uma comunicação, colocar luz nesse ponto. E aí nós temos, sem essa lei, ordenamentos jurídicos que podem trazer lastro para esse caminho.
mas assim, de forma tão específica como está sendo feita essa lei, como foi feita essa lei, não. Importante quando a senhora toca no ponto a respeito de quem é que vai fiscalizar. Isso. A lei vai entrar em vigor, mas quem é que vai acompanhar para ter a certeza se aquele pai que está fazendo a gestão, ele está fazendo tudo certinho? Existe alguém que, caso detecte alguma irregularidade, possa fazer uma denúncia? É importante também saber como é que essa lei pretende alcançar, abraçar esses pontos ou ruídos ou falhas que ainda estão soltas. É interessante também, doutora, quando a senhora toca no impacto a longo prazo dessas crianças. E quando a gente fala de crianças, por exemplo, pré-adolescentes, que estão nessa fase de desenvolvimento, que precisam, por exemplo, estudar. Aí a gente pega, por exemplo, aqui citando o exemplo de uma criança que é um artista mirim, que canta. E às vezes tem ali uma rotina extensa de shows, tem que viajar, às vezes não consegue comparecer à escola, às vezes tem um professor que acompanha no ônibus, viajando de cidade em cidade porque tem um show. E realmente, de uma certa forma, pode gerar um prejuízo. E é importante também, quando esse projeto de lei, esse PL, traz essa discussão para esse ponto. Vou abrir a discussão para algo para fora do Brasil, a citar, por exemplo, a cantora Britney Spears, que começou muito cedo, muito criança, no clube da Disney, e os pais também fazendo a gestão da carreira dela, tinha uma gravadora, tinha um produtor, mas em determinado momento foi os pais que passaram a gerir essa carreira e, claro, foi encontrado desvio, teve a questão de todo um abuso psicológico, e é importante também a gente discutir, a lei trazer essa discussão para essas sequelas. É uma criança que está em desenvolvimento. O que é que isso pode gerar nesse adulto futuramente? E aí você coloca que, ao meu ver, é o ponto mais importante. Nós falamos sobre a questão financeira, gestão, patrimonial, mas eu penso que o mais importante que a lei traz é a possibilidade de reflexão e de atenção da sociedade como um todo para esse ponto. A longo prazo, lá na frente, qual adulto que você espera ter? Um indivíduo que não teve uma infância como precisa ser vivida, uma adolescência como precisa ser vivida. E aí eu não falo que se essa pessoa tem um grande talento e se tem um desejo genuíno de desenvolver, de colocar isso, tudo bem, mas você trouxe várias questões. Viaja com o professor no ônibus, que vai ali. Essa pessoa vai sendo tirada de vivências e possibilidades de desenvolvimento mental, emocional, neurológico, de todas as possibilidades que você possa imaginar. Por mais que naquele momento o indivíduo que tem o talento, não perceba, aí é onde entra essa questão do 227 da nossa Constituição, que é dever da família, da sociedade, do Estado, dar para essa pessoa, para esse indivíduo, toda a estrutura para que ele possa se desenvolver de forma efetiva. Ele não tem percepção do que isso que ele desenvolve hoje vai causar a longo prazo. A Britney Spears é uma situação que você trouxe um exemplo que a gente pode ver claramente. Essa pessoa ela não viveu as fases da vida, né? E na fase adulta você vê o quanto ela colapsou, na verdade, né? Toda essa trajetória que antecedeu a fase adulta veio costurando, fora as questões de pressão, cobrança, tudo e também desestruturas familiares, às vezes esse financeiro, né, esse patrimônio começa a gerar muita discórdia nesse seio familiar, um interesse de dominar e, infelizmente, né, aquele lugar que é para ser o lugar mais seguro, o lugar mais amparador do indivíduo, que é a família, nessas situações a gente vê que está, talvez, né, tem as pessoas que discordam, mas se perdendo um pouco, né, porque os pais não estão percebendo que lá na frente esse filho, talvez, que ele tanto ama, vá passar por situações que ele jamais desejaria vê-lo passando, né? Justamente por essa caminhada de não viver infância, de não viver adolescência, de não construir laços de amizade normal, de não poder sair para, sei lá, e passear com os amigos, porque tem toda uma superexposição ao público que começa a endeusar. Aí ele está num momento de desenvolvimento, mas não está desenvolvido ainda psiquicamente, então ele começa a se ver
numa imagem de Deus, né, de uma pessoa muito importante, mas às vezes se sente muito sozinho porque não pode estar em lugares públicos por conta de toda a fama, né? Então são questões extremamente complexas que eu acho que vão costurando aí dentro da psicologia, do direito, da educação, das percepções de princípios e valores que a nossa sociedade constrói e principalmente a ideia de família, né? Que precisa ser vista também. São muitas camadas, e importantes de serem discutidas. Nós conversamos com a doutora Wilka Cavalcante, trazendo informação para a gente, uma discussão importante na tarde desta sexta-feira. Doutora, queria agradecer a entrevista da senhora. Eu que agradeço o convite e espero ter contribuído de alguma forma. Contribuiu muito. Boa tarde. Boa tarde.